Bom dia, galera. Bom dia. Vamos chegar, vamos chegar. Em Brasília, 10 horas da manhã. Por favor, caderno na mão, caneta, lápis. Se tiver uma calculadora, vai usar. Vai ajudar bastante hoje, né? Então, por favor, se tiver uma canetinha aí e uma calculadora, eu te agradeço. Vamos só esperar Bom mais um dia, minuto. Claudinho. Bom dia, Caisson. Tudo bem com você? Tudo, né? Na medida do possível. Exatamente, na medida do possível. Essa é a palavra correta. Bom dia para Ana Beatriz, para Bianca, para Ingrid, para Isadora, né, para o Caisson, bom dia novamente. A Marcela, né? Milene, a Samanta, bom dia. William Moreira, Dudu, Gabriela, Pedro, bom dia para vocês. Pessoal que entrou depois aí, né? Deixa eu ver quem está aqui. Bom dia, Bianca, bom dia, Ingrid, bom dia, Milene, bom dia, William, bom dia. Beleza, galera. Samanta, bom dia novamente para você. Bom, ó, eu acho que vai chegar mais uma galerinha aí, né? Eu tive um acidente doméstico essa semana, acho que eu já tinha comentado com vocês na segunda, se eu não me engano, brincando com a Claudinha, bati o rosto na quina de uma mesa de vidro aqui, mas já tá beleza, já está quase cicatrizado. Gente, é o seguinte, ó, deixa eu só dar mais uma zoiadinha aqui. Tá faltando um pessoalzinho aqui, mas acho que aos poucos eles vão entrando, né? Meus queridos, o negócio é o seguinte, ó. Na aula passada, nós falamos das leis ponderais e da lei volumétrica, tá? Leis ponderais e a lei volumétrica. E aí é o seguinte, nós vamos dar uma revisadinha rápida nisso para falar um assuntinho novo na sequência. Então, primeira coisa, leis ponderais são leis que trabalham com massas, e a gente já tinha falado isso para você. Existem duas leis ponderais. Tem a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Lei ponderal é a lei que trabalha com massa. Lei de Lavoisier, também é conhecida como conservação das massas, e a lei de Proust, lei das proporções definidas, lei das proporções constantes, lei das proporções fixas, lei de Proust. Isso é revisão. A gente já estudou isso a semana passada, tá ok? Gente, a lei de Lavoisier, ela diz o seguinte, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse texto é legal, mas é o segundo que a gente usa para fazer exercícios. Em uma reação química realizada em sistema fechado, a massa antes da reação é igual à massa depois da reação. Se não tiver excesso, a soma das massas de reagentes é igual à soma das massas dos produtos. A gente fez um exemplo aqui, ó. Tem uma reação química, à esquerda reagente, à direita produto. Se eu somar as massas dos reagentes, ok? Vai ser igual à soma das massas dos produtos. A gente fez um exercício aqui, ó. Esse valor mais esse é igual à soma desses dois. Dá para você achar, quando tem uma equação química como incógnita, dá para você achar a massa, né, desse componente usando a lei de Lavoisier. Aqui tem um exemplo legal para te mostrar. Ó, eu tenho dois reagentes que não estão em contato entre si. O sistema todo tem uma massa igual a 300,23 gramas. Aí eu entorno o Erlenmeyer, faço acontecer uma reação química entre os dois reagentes e obtenho novos produtos, ó, beleza? O sistema foi pesado novamente e a massa encontrada foi exatamente a mesma, lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier. Joia? Isso a gente já tinha visto, beleza? Tá aí uma fotinha de Lavoisier, legal. Gente, agora a lei das proporções definidas ou lei de Proust. O que esse cara descobriu? Que em uma reação química, as substâncias reagem. Esse daqui é o texto 1, né? Eu estou falando o texto 2. Cadê o texto 2, hein? Aqui só está o texto 1. Ó,
no texto 1 de Proust, ele mostra, gente, isso é importante, vai ter um exercício depois. Ó, ele mostra para a gente que se você pegar uma substância composta pura, a proporção entre os elementos, essa proporção vai ser constante, independente do jeito que você obtém essa substância. Ok? Então, ó, de qualquer jeito que você obtiver uma substância composta, a proporção entre os elementos vai ser constante, sempre. Tranquilo? E como consequência disso, nós temos a lei percentual que a gente calculou, né? A gente fez aqui o cálculo semana passada, tinha até um exercício, era para calcular a forma percentual da glicose, a gente fez com você. O texto 2, que é o mais usado para questões de vestibulares, de Proust, diz o seguinte: em uma reação química realizada em sistema fechado, as substâncias reagem e são formadas sempre numa proporção fixa. Gente, aí eu mostrei um exemplo para você. Ó. Eu pego 71 gramas de cloro, reage com 2 gramas de hidrogênio. Isso vai produzir 73 gramas, segundo Lavoisier. Ok? Agora, se eu dobrar a massa de cloro, todas as massas serão dobradas também. Ó, 71 dobrei, 142. Aqui dobrou também, ó, 2 virou 4. Aqui dobrou também, 73 dobrou, 146. Isso é proporção constante. Quando você tem uma reação química ocorrendo, tá? A proporção entre os reagentes e os produtos é sempre constante. Se você multiplicar um reagente por 5, o outro multiplica por 5 e os produtos serão multiplicados por 5. Isso daí é a lei, as duas leis ponderais importantes. Só que tem 3 leis ponderais. Tem uma que não é muito importante, que eu vou falar para você, mas ela não costuma cair muito, como essas duas que eu te falei. Então, ó, leis ponderais. Lei de Lavoisier, conservação das massas. Lei de Proust, lei das proporções definidas. Proust. Tem uma terceira, que é a lei de Dalton, pessoal. Essa lei de Dalton é conhecida como lei das proporções múltiplas, só que ela realmente não tem muita importância. Eu vou citar para você, mas são as duas primeiras que você tem que ficar esperto, tá? As duas primeiras são mais importantes do que essa daqui. Essa aqui você tem que saber também, mas as duas são mais importantes. Bom, o que diz a lei das proporções múltiplas ou lei de Dalton? Tá aqui, ó. Quando 2 elementos reagem formando substâncias diferentes, se você fixar a massa de um deles, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos e normalmente valores pequenos. Calma, calma, você vai entender. Ó, veja que agora vai ser diferente. Ó. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Gente, para eu usar Lavoisier e Proust, eu sempre tenho a mesma reação química. Tá certo? Na lei de Lavoisier, basta um experimento que você usa a lei de Lavoisier. A lei de Proust precisa de 2 experimentos, no mínimo. Tá certo? Só que é para a mesma reação química. Agora não, ó. A lei de Dalton, a de proporções múltiplas, são 2 reações químicas diferentes. Você está usando os mesmos reagentes na lei de Dalton, os mesmos reagentes. Só que em uma delas você vai obter um produto, na outra você vai obter um produto diferente. Então são 2 reações químicas diferentes. O que ele mostrou para a gente? O que ele descobriu? Quando você tem 2 elementos formando substâncias diferentes, portanto 2 reações diferentes. Se você fixar a massa de um dos componentes, a massa do outro componente, dentro do outro reagente, elas vão estar numa proporção inteira, normalmente de números pequenos. Gente, deixa eu te mostrar como é que funciona esse trem. Ó, primeira experiência. Hidrogênio reage com oxigênio e produz água. Agora, gente, ó, é outra reação química. São os mesmos reagentes, mas é outra reação química. Hidrogênio novamente reagindo com oxigênio, produzindo água oxigenada. Beleza? Então, ó, são os mesmos reagentes, só que os produtos produzidos, desculpa, são diferentes. Legal? O que ele descobriu? Se você fixar a massa de um dos reagentes, por exemplo, ó, eu vou fixar a massa do hidrogênio em 4 gramas. Ó.
certo? Vou fixar essas duas massas aqui. As massas do outro reagente, elas vão estar numa proporção inteira de números pequenos. Então, ó, deixa 4 aqui, deixa 4 aqui. Aqui vai ser 32, aqui vai ser 64. Gente, a proporção 32 por 64 é 1:2. É uma proporção inteira de números pequenos. Tá legal? Então, em Lavoisier e Prost, é sempre uma única reação química. Na lei de Dalton, você tem que ter duas reações químicas diferentes. Você usa os mesmos reagentes, só que os produtos são diferentes, certo? E aí, o que você faz? Se você fixar um dos componentes, legal? Aí, ó, fixei o 4 para o hidrogênio. Os dois aqui a gente usa 4 gramas. A proporção entre o outro reagente, 32 por 64, é uma proporção inteira de números pequenos. Carolzinha, bom dia para você. Tudo bem com você? Como é que você tá? Dormiu bem essa noite? Dormi bem. Legal, né? Essa chuvinha aí até ajuda, né? Carolzinha, me ajuda aqui, por favor. Ó, nesse experimento que eu fiz aqui, eu fixei a massa de hidrogênio, não foi? Ó, 4 gramas para cada um. Legal? Aí eu verifiquei que a proporção entre a massa de oxigênio e nos dois experimentos ficou na proporção 32 por 1:2. Uma proporção inteira de números pequenos. Legal? Carol, olha só o que eu quero fazer. Eu quero mostrar que a lei de Dalton, lei das proporções múltiplas, funciona de novo aqui, só que agora eu quero fixar o oxigênio. Entendeu? Aqui eu fixei o hidrogênio, só que agora eu quero fixar o oxigênio. Como é que ficaria, Carolzinha, se eu fixar o oxigênio? Como é que eu faço para comprovar que realmente a lei de Dalton está sendo verificada? Você vai fixar a massa de oxigênio. Isso. Aí vai ficar 32 embaixo também. Então embaixo vai ficar 30. Então você quer fixar em 32, né? Isso. Então embaixo vai ficar 32. Só que para embaixo ficar 32, o que eu vou ter que fazer? Tem que alterar a do hidrogênio. Tem que alterar todo mundo. Todo mundo. Então eu vou ter que dividir por 2 aqui, não é? Isso. É isso? Então aqui vai ficar quanto? 2. 2. Qual vai ser a proporção do hidrogênio, então? 4 para 2. para 2. É uma proporção inteira de números pequenos. Você entendeu? Ô, Claudinho, Pois não, pode falar, Carson. olha só, você disse assim que 4 gramas de hidrogênio vão reagir com 32 gramas de oxigênio. Sim, para formar água. Beleza. Aí depois você disse que 4 gramas de hidrogênio vão reagir de novo com 64 gramas de oxigênio. É outra reação química. É outra reação química, né? Então, em um recipiente, você pegou 4 gramas de hidrogênio, colocou 32 gramas de oxigênio e obteve água. Num outro recipiente, você colocou 4 gramas de hidrogênio, reagiu com 64 gramas de oxigênio e produziu água oxigenada. Ah, tá, beleza. Que eu achei que estaria em... Não, eles estão em sistemas diferentes. Ah, não, entendi, beleza. Tirou sua dúvida? Tirou, que estava meio bugado, né? Não, legal, sem problemas. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Na lei de Dalton, você tem que ter duas reações diferentes, né? Beleza? E você pode fixar qualquer um dos reagentes. Aqui está mais fácil fixar o hidrogênio porque é 4 e 4, tá vendo? Então eu fixo o hidrogênio e vejo que o oxigênio está na proporção de 1:2, ó. Certo? Só que o que eu quero mostrar é que você pode fixar também, se quiser, o oxigênio. A Carolzinha, ela fixou o oxigênio e ela fixou 32 gramas de oxigênio. Ela quis fixar 32 gramas de oxigênio. Só que, como eu vou fixar 32 gramas de oxigênio, a equação de baixo eu tenho que dividir tudo por 2, porque aqui tem que aparecer 32. Certo? Se eu dividir por 2, aí de baixo, eu vou ficar com 32, 32. E aqui vai dar 2. Aí a proporção do hidrogênio vai ser 4:2, ou seja, 2:1. Entendeu? Outra coisa que eu poderia fazer também é fixar 64 gramas de oxigênio. Aí eu teria que multiplicar essa equação inteira por 2. Aqui ia ficar 8, certo? Aí ia ficar 64, 64, eu fixei aqui.
aí ia ficar 8 por 4, 2 para 1. Certo? Então, toda vez que você tem duas equações diferentes, são duas reações diferentes. Em Dalton tem que ser diferentes as reações. Só que você tem que usar sempre os mesmos reagentes, os produtos que serão diferentes. Tá? Aí você fixa um dos reagentes, a massa do outro reagente vai ficar numa proporção inteira de números pequenos. Gente, mas só que essa lei aqui de Dalton, ela não cai tanto quanto as outras duas. A lei de Lavoisier e a lei de Proust, nossa senhora, cai muito mais do que a lei de Dalton. Mas eu acho que vocês entenderam. Tá certo? Agora, queridos, eu queria fazer, antes de continuar a aula nova de hoje, eu queria dar uma lembradinha rápido com vocês a lei volumétrica, a lei de Gay-Lussac, que a gente trabalhou também a semana passada. Certo? Esse daqui a gente já trabalhou. O que esse cara aqui descobriu? Ó, se você tem uma reação química envolvendo gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, certo? Você vai ter uma proporção entre reagentes e produtos sempre inteira. Você vai ter uma proporção inteira entre reagentes e produtos, ok? Mas aí, no caso, você vai trabalhar com volume. Então, gente, ó, deixa eu repetir aqui. Ó. Em uma reação química envolvendo gás, só vale para gases. Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Os volumes de reagentes e produtos guardam entre si uma proporção inteira de números pequenos. Aqui, gente, ó, faltou uma palavra, os volumes, deixa eu colocar, senão eu acabo esquecendo, tá? Os volumes de reagentes e produtos, ó, os volumes de reagentes e produtos guardam entre si uma proporção inteira de números pequenos. Tá legal? Então, ó, se eu tiver uma reação química envolvendo gases nas mesmas condições, os volumes de reagentes e produtos vão guardar entre si uma reação inteira de números pequenos. Eu fiz um exemplo com você semana passada. Ó, gás nitrogênio mais gás hidrogênio dá gás amoníaco, amônia, certo? Se você usar 10 litros de nitrogênio, para a reação ser completa tem que usar 30 litros de hidrogênio e você vai produzir 20 litros de amônia. Qual que é a proporção aqui? 10 para 30 para 20, 1 para 3 para 2. Entendeu? Certo? Essa proporção entre os volumes é a mesma proporção dos coeficientes estequiométricos. Gente, tudo bem até agora? Beleza? Então, essa foi uma revisãozinha, né, que a gente passou para você. Agora nós vamos começar um assunto novo. Agora, queridos, eu preciso que você tenha uma calculadora, se possível, né? Se você tiver uma calculadora aí, vai ajudar bastante. O assunto é cálculo de fórmulas. Beleza? Então, vamos começar aqui o novo assunto, cálculo de fórmulas. Gente, só para introduzir o assunto, eu vou te mostrar algumas fórmulas aqui. Ó, por exemplo, eu vou pegar a glicose. A fórmula molecular dela é C6H12O6. Essa é a fórmula molecular dela. Se eu dividir todos os índices aqui, ó, por 6, que é o máximo divisor comum, eu vou ter a fórmula mínima da glicose, que é o CH2O. Aí, ó, dividir tudo por 6, CH2O. Tá? Aqui, à direita, eu tenho a fórmula estrutural da glicose. Ó. Joia? Eu vejo que aqui eu tenho a função aldeído e aqui eu tenho a função álcool. Ó. Então, eu falo que a glicose é um poliálcool aldeído. Isso quando ela está na forma aberta da estrutura. Só que a glicose, além de uma fórmula aberta, né, além de uma estrutura aberta, ela pode também ter uma estrutura cíclica, fechada. Tá certo? Então, você pode encontrar a glicose tanto com a fórmula linear, quanto, né, com uma fórmula fechada. Quando a gente tem a glicose na fórmula fechada, eu continuo tendo o álcool, ó, certo? Só que agora eu tenho um O entre carbonos. Aqui eu tenho a função éter, ó. A gente vai estudar isso em química orgânica ainda. Mas o que eu quero nesse primeiro momento é dizer para você que uma mesma substância, ela pode ter fórmulas diferentes, tá? E é isso que a gente vai estudar agora, cálculo de fórmulas. Se quiser a gente fazer pergunta, na hora você me interrompe e para, viu? Eu estou aqui para te atender, certo? Vamos começar
falando que é uma fórmula molecular. Gente, fórmula molecular, FM maiúsculo, indica quantos e quais átomos eu tenho na molécula real. Então, se eu pegar, por exemplo, a glicose. Gente, na glicose eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, se você pegar uma molécula real de glicose, você vai ter exatamente esse tanto de átomos aqui. Tá certo? Então, ela indica quantos e quais átomos tem na molécula real. Certo? Alguém lembra qual que é a fórmula do... Quem é a substância que tem fórmula C6H6? Abre o microfone e me fala. C6H6, quem é? É o benzeno. Benzeno. Isso. O benzeno tem fórmula C6H6. Aqui é a glicose. Ó. Pode ser frutose também, né? Mas esse aqui é o benzeno. E C2H2, hein? Alguém lembra quem é? C2H2? É o etileno? Não, William. Não, Não, né, é, não. é o acetileno. Acetileno, né? Porque tem uma tripla, não é? Isso, exatamente. Quando tem uma tripla, é o etino ou acetileno. Quando tem uma dupla, aí é o eteno ou etileno. Mas esse aqui é o acetileno. E a água, né? H2O, a água, todo mundo sabe. Então, pessoal, presta atenção. Ó. Na fórmula molecular de uma substância, a gente tem exatamente quantos átomos tem na molécula real. Joia? Agora eu vou te falar o que é a fórmula mínima. Detalhe, eu posso chamar de fórmula mínima, fórmula empírica ou fórmula bruta. Fórmula mínima, fórmula empírica ou fórmula bruta. O que ela indica para a gente? Ela indica quais átomos eu tenho na molécula, mas não quantos exatamente eu tenho. Ela só te dá a proporção entre eles. Tá? Por exemplo, ó, a glicose realmente tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, essa é a fórmula molecular, molécula real. Agora, se eu dividir tudo por 6, eu vou chegar na fórmula mínima da glicose. Certo? A fórmula mínima, ela te fala quais átomos você tem. Na glicose tem carbono, hidrogênio e oxigênio, mas ela não te fala quantos. Ela te dá a proporção entre eles. A proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio é de 1 para 2 para 1. Tudo bem? Aqui eu tenho a fórmula mínima do benzeno, né? Olha lá, ó, era C6H6, dividir tudo por 6. E o acetileno, C2H2, dividir por 2 e ficou CH. Tá? A água, como a gente tem um índice aqui igual a 1, né? O máximo divisor comum é 1, a fórmula mínima também vai ser H2O. Gente, o que eu quero dizer para você? Eu posso ter substâncias diferentes com a mesma fórmula mínima. Tá? Então, se eu te falar a fórmula mínima de uma substância, não dá para você saber quem é, a não ser que eu te passe uma outra informação. E outra coisa que eu queria te mostrar é que uma substância pode ter fórmula mínima igual a fórmula molecular. Pode acontecer isso daí. A água, por exemplo, aconteceu isso daí. Tá certo? Agora tem uma coisa muito importante para te falar, gente. Muito importante. Isso daqui, ó, é o mais importante da aula de hoje. É o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui está a fórmula da glicose, C6H12O6. Como é que eu fiz para chegar na fórmula mínima? Eu dividi tudo pelo máximo divisor comum, por 6. Só que é o seguinte, como eu dividi a molécula por 6, todos os índices serão divididos por 6, certo? E mais importante, se eu dividir todo mundo por 6, a massa da molécula vai ficar dividida por 6. A glicose tem massa 180. A fórmula mínima dela vai ser, ó, 12 mais 2, 14, mais 16, 30. Essa fórmula mínima aqui tem massa igual a 30. Gente, óbvio, se eu peguei a molécula e dividir por 6, a massa vai ficar dividida por 6. Sossegado até agora, não. Então, agora, a gente vai ter duas formulinhas. Gente, isso daqui é o trem da química, tá aqui. Para você calcular a fórmula, tem que saber isso daqui. Ó, para obter a fórmula mínima, dividimos todos os índices da fórmula molecular pelo seu máximo divisor comum. Eu já te mostrei como é que faz, né? Glicose dividir por 6. Então, o que vai acontecer? Ó, como eu dividi a fórmula molecular para chegar na fórmula mínima, sempre a fórmula molecular vai ser múltipla da fórmula mínima. Ok? Então, se eu pegar uma fórmula mínima
multiplicar por um número inteiro, né, por um número natural, eu vou chegar na fórmula molecular. Agora, quando eu divido a fórmula molecular, né, por um número, a massa também fica dividida por esse número. Então, esse N aqui, ó, ele vai ser igual à massa da molécula, a massa da fórmula molecular, né, que é a massa molecular, dividido pela massa da fórmula mínima. Tá ok? Gente, como é que cai esse vestibular? O cara vai dar a fórmula mínima de uma substância, ok? E vai dar a massa molecular da substância. E vai pedir para você achar a fórmula molecular dessa substância. Ih, não entendi. Vou repetir. O cara te dá a fórmula mínima da substância e te dá a massa molecular dela. Aí ele pede para você calcular a fórmula molecular da substância. Então vamos nessa, pessoal. Se o cara te deu a fórmula mínima, dá para você calcular a massa dessa fórmula mínima. Ele te deu a massa molecular. Pega a massa molecular que ele deu, divide pela massa da fórmula mínima que você calculou, certo? Achou o N. Aí você pega esse N, multiplica pela fórmula mínima que você tem a fórmula molecular. Não entendeu nada? Calma. Gente, você é muito estressado, você é muito ansioso. Calma, relaxa. Tem um exemplo aqui para você trabalhar. Ó, uma substância tem massa molar 90 gramas por mol. E a fórmula mínima dela é CH2O. E eu quero que você determine para mim a fórmula molecular dessa substância. Gente, mas não é para fazer igual o William faz, não. Ele faz um trem tudo no rascunho, cara. Se ele tiver na carteira, ele escreve na carteira. Não é assim que faz, não. Tem que fazer igual a Carolzinha. Pega um caderno, coloca a fórmula direitinho, tá certo? Coloca a fórmula que você vai usar, aí você vai substituindo. Beleza? Não é para fazer de qualquer jeito, é para fazer de uma forma rigorosa. É como se estivesse lá na prova da FAMERP aberta. É assim que eu quero que você faça, né? Tá? Então eu vou dar um tempinho para você fazer bonitinho para mim. Eu quero a fórmula molecular dessa substância aí. Vou esperar você fazer. Opa, deixa eu ver aqui, parece que eu já tenho uma resposta aqui, gente. Ó, deixa eu dar só uma olhada. Beleza, garota, excelente, hein? Excelente. Sara, bom dia. Acho que você entrou um pouquinho depois, né? Um bom dia para você. Gente, a Carolzinha já deixou a resposta aqui. Beleza. E no privado ela mostrou a resolução para mim, gente. Ela fez direitinho, viu? Direitinho. Eu posso resolver? Ó, é o seguinte, viu, meu? É o seguinte, eu não quero que faça de qualquer jeito, moçada. Eu quero que você trabalhe como se você estivesse numa segunda fase de vestibular. Senão, não tem sentido. Então, vamos nessa. Ó, o cara deu a massa molecular, 90 gramas por mol. Só um detalhe. Se a massa molar é 90 gramas por mol, a massa molecular é 90 unidades. Então, a molécula, né, tem uma massa igual a 90 unidades. A fórmula mínima é CH2O. E eu quero a fórmula molecular. Vamos ver como é que fica isso. Ó, vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. Resolução. Ó, a fórmula molecular é N vezes a fórmula mínima. Certo? Esse N é a massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Então, vai ser 90. Aqui, ó. Massa molecular, né? 90. A fórmula mínima é CH2O. Carbono é 12, o H é 1, 14, mais 16, 30. Então, moçada, o N é igual a 3. Certo ou não? Como a fórmula molecular é N vezes a fórmula mínima, a fórmula molecular vai ser 3 vezes a fórmula mínima. Então, a fórmula molecular é 3 vezes o CH2O. Ok? Multiplicou por 3, aqui, ó, C3H6O3. Essa daqui é a fórmula molecular do composto. Pessoal, alguém gostaria de tirar uma dúvida? Gente, pode entrar no chat, pode me perguntar, certo? Você quem manda, meu. Se você tiver dúvida, pode interromper e me perguntar. Não? Então eu vou avançar. Agora deixa eu te falar uma coisinha. Peraí, alguém está me chamando, só um minutinho. Não, beleza, tá tranquilo. Legal, então vamos continuar. Agora deixa eu falar para você, dá uma focada aqui em mim, ó.
Gente, eu acho que eu comentei que teve um acidente hoje, né? Hoje não, né? Essa semana aqui em casa, estava brincando com a Claudinha, bati o rosto na quina de uma mesa, eu já nem sei se eu te falei isso ou não, mas beleza. Ó, é o seguinte, nesse exercício que eu acabei de fazer, presta atenção, ó, presta atenção. Ele te deu a massa molar e te deu a fórmula mínima e pediu a fórmula molecular. Gente, assim cai no vestibular. Aliás, esse que eu passei para você aqui é um exercício antigo da Unesp. Então, cai assim no vestibular. Cai, beleza. Só que não é desse jeito que mais cai, não. O jeito que mais cai, presta atenção. Ele vai te dar a massa molar, como ele fez aqui. Certo? Só que ele não vai te dar a fórmula mínima. Você vai ter dados para calcular a fórmula mínima. Então, é quase igual a esse. Só que ao invés de te dar a fórmula mínima, você vai ter que calcular. Ele vai te dar a massa molar e vai pedir a fórmula molecular, certo? Só que você vai ter que antes calcular a fórmula mínima. Ele não vai dar ela pronta para você. Você vai ter que procurar essa fórmula mínima. Certinho? Então, vamos ver como é que fica isso. Deixa eu só te falar uma coisinha. Gente, isso daqui é muito legal. A gente até vai aprender ainda, viu? Mas eu vou dar uma adiantadinha para você. Ó, vamos pegar, por exemplo, a forma da glicose. C6H12O6. Glicose. Está aqui, glicose ou frutose. Meus queridos, esse número 6 aqui, esse 12, esse 6, são chamados de índices da fórmula. Então, os índices da fórmula de glicose é 6 para o carbono, 12 para o hidrogênio, 6 para o oxigênio. Índices da fórmula. O que eles indicam para a gente? Então, depende. Se você pegar uma molécula, esses índices indicam átomos. Então, uma molécula de glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Uma molécula. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Isso se você pegar uma molécula. Agora, se você pegar um mol de moléculas de glicose, esses índices, eles vão indicar mols de átomos. Gente, olha a diferença, ó. Se eu pegar uma molécula, eu vou ter 6 átomos. Se eu pegar um mol de moléculas, eu vou ter 6 mols de átomos de carbono. 12 mols de átomos de hidrogênio. 6 mols, você entendeu? Pegou mol, vem mol. Pegou molécula, vem átomos. Bom, por que eu estou te falando isso? Por que eu estou te falando isso? Olha para mim aqui, por favor, ó, presta atenção. Ó, se eu falar assim para você, galera, uma molécula de frutose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Pessoal, eu já te dei a fórmula dela. Já te dei a fórmula. Agora, se eu falar assim para você, galera, um mol de frutose ou de glicose tem 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio e 6 mols de oxigênio. Pessoal, já te dei a fórmula dela. Tá? William, acho que você não está com o microfone, né, William? Não tenho certeza? Acho que não, né? Mas a Carolzinha tá. Carolzinha tá. Oi, também estou. Ô, legal. Melhorou a enxaqueca, cara? Tô melhorando, tô melhorando. É ruim, né, meu? Isso daí é um negócio complicado, viu? Ô, William. Né, até acertar as coisas direitinho é complicado. Não, mas fica tranquilo, cara. Tudo passa, viu? William, presta atenção no que eu vou te falar. Ó, eu tenho uma molécula de uma substância e em cada molécula ela tem um carbono e 2 oxigênios. Qual é a fórmula da substância? Um carbono e 2 oxigênios. Isso. CO2. Isso, menino. Beleza? CO2. Foi rápido, hein? Foi rápido, hein? Agora, outra pergunta, William. Aproveitar que você está, né, focado aqui na aula. Ó, eu tenho uma substância e em cada mol dessa substância eu tenho 2 mols de nitrogênio e 4 mols de oxigênio. Qual é a fórmula dessa substância? N2O4. Excelente. Obrigado, William. Gente, então é o seguinte, ó, se eu souber quantos átomos de cada elemento tem em cada molécula, eu já defini a fórmula dela. Se eu souber
quantos mols de átomos tem cada mol de moléculas, eu já tenho a fórmula dela. Por que eu estou te falando isso? Porque eu disse que em vestibulares, o cara normalmente não te dá a fórmula mínima. Você vai ter que calcular essa fórmula mínima. Certo? Então, eu vou te ensinar a calcular a fórmula mínima de uma substância. Gente, o que eu preciso fazer para calcular a fórmula mínima? Eu preciso transformar os dados que o cara me passar, eu preciso transformar em mol. Porque se eu transformar em mol, pronto, eu já cheguei na fórmula. O que pode acontecer em vestibulares? Ó, como é que você vai fazer para calcular a fórmula mínima lá no vestibular, lá no Enem, por exemplo? O cara vai te dar a massa de cada elemento, por exemplo. Ele vai te dar a porcentagem em massa de cada elemento. Ou ele vai te dar o número de átomos de cada elemento. Ou ele vai te dar o número de mols de átomos de cada elemento. O que você vai ter que fazer isso? Você vai ter que pegar esses dados e transformar em mol. Aqui, ó, pega os dados e transforma em mol. Beleza, moçada? Então, me ajuda aqui, por favor. Carolzinha, deixa eu bater um papinho com você rapidinho. Oi, pode falar. Nós vamos estudar ainda, mas você lembra da formulinha que a gente usa para calcular o número de mols? Massa sobre massa molar. Excelente. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Se o cara te der a massa do elemento, você divide pela massa molar dele, que você transforma em mol. Tá ok? E se eu transformar em mol, pronto, eu já cheguei na formulinha. Só que aqui, nós estamos trabalhando com elementos. Para elemento, a massa molar é a mesma coisa, é numericamente igual à massa atômica. Então, a gente pega a massa e divide pela massa atômica, porque numericamente massa atômica é a mesma coisa que massa molar. Tá certo? Agora, outra coisa. Ele pode, ao invés de dar a massa de cada elemento, ele pode dar a porcentagem de massa. Aliás, esse é o que mais cai. Se ele te der a porcentagem de massa, é a mesma coisa. Por quê? Porque porcentagem de massa é massa. É uma massa calculada em 100, mas é massa. Tá? Então, se ele te der massa ou porcentagem em massa, você começa dividindo, né, esses valores pela respectiva massa atômica. Para que fazer isso? Para passar para mol. Agora, vamos supor que o cara dê para você o número de átomos. Gente, se ele te der o número de átomos, você vai ter que dividir por 6 vezes 10 a 23 para passar para mol. Legal? Por quê que eu preciso passar para mol? Porque na formulinha, se eu tiver a proporção em mol, pronto, eu já tenho a fórmula. Certo? E se ele te der mol? Gente, se ele te der mol, você não faz nada, porque você quer mol. Beleza? Só que tem um probleminha. Você faz isso daqui, só que normalmente você na primeira vez não encontra números inteiros. E na fórmula tem que ter números inteiros. Joia? O que você precisa fazer? Você precisa dividir todos os valores pelo menor deles. Divide todos pelo menor. Gente, eu vou fazer exercício, calma, viu? Só que às vezes você divide pelo menor e ainda não tem números inteiros. E aí o que você precisa fazer? Multiplicar por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 6, até você encontrar números inteiros. Gente, presta atenção, ó. Isso daqui, quando a gente mostra esse trem aqui, parece que é a coisa mais difícil do mundo. Mas um exercício que a gente faz, você já pega as manhas. Tá? Eu estou sendo avisado que vai terminar a nossa aula, ok? Aí na segunda-feira, quando eu voltar, eu volto nessa tela aqui e a gente vai fazer exercício. Olha quanto exercício tem para fazer aqui, ó. Olha só, tem um monte de exercício. Mas isso vai ficar para segunda-feira que vem. Certinho? Gente, tem exercício na apostila para você fazer de fórmulas, de leis ponderais, tá? E leis volumétricas. Então, você pode fazer. Na segunda-feira, eu vou tirar dúvida também desses exercícios. Eu vou tirar dúvidas do de classe, né? O de aula. E se alguém tiver dúvidas de classe, pode chamar o William, né? que é o nosso monitor. O William está ajudando a gente.
ok? Ou pode dizer para a Carolzinha qual que é o exercício que você quer, que eu discuto com você aqui em sala de aula.